Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir reconhecendo os modos do Reino de Deus. Olá, queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação nas Escrituras Sagradas. Estamos em Lucas, capítulo 12, hoje o verso 54 em diante, meditando naquilo que é o Reino de Deus, o bom desenvolvimento humano, os cuidados humanos na autoridade de Deus e quais são as decisões de essência em Deus que nós precisamos tomar para o nosso bom desenvolvimento e no contexto de Lucas toda a cura. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por você estar aqui meditando nas Escrituras Sagradas diante de Deus. Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale muito melhor ao seu coração mais e mais. Vamos então fazer uma oração para darmos continuidade na presença do Senhor. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu agir, por todo o teu trabalhar. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós pedimos, fala conosco, seja a tua verdade, a tua companhia, o teu esclarecimento, sempre mais o teu reino, das tuas essências, da tua direção. O Espírito Santo de Deus consola o nosso coração conforme o Senhor quer, Pai, na direção que o Senhor quer. Jesus opera aquilo que são as definições das nossas ações, para que toda a obra externa seja realizada conforme o Senhor quer. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ensina-nos, nada sabemos, dependemos de Ti. O Senhor tem toda a liberdade de agir. E assim te agradecemos, desde agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos, graças a Deus. Nós estamos observando de que a primeira prioridade de Deus é a paz. Essa é a primeira especificidade de Deus para a humanidade. Por isso que Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, suave, aprendei de mim, que sou manso, pacífico e humilde. A primeira base de Deus é restituir no nosso interior e estabelecer e instituir a paz. Definir a paz realmente dentro de nós. Não só a primeira instância de importância de Deus, como também é o trabalhar dele, como a palavra diz, em toda a humanidade, ou seja, é a visão também primária, aquela como se fosse a minúscula, né? Aquele átomozinho pequeno que forma a vida, primeira importância dele, mas não só a primeira, como a amplitude, a última também é a paz. Por isso que ele diz, orai pela paz de Israel, ou seja, daquela nação que é coligada a Deus. Isso significa que a humanidade ela está diante de Deus para ser cuidado, não só Israel, mas também as outras nações. Deus quer se relacionar com o ser humano e o alvo dele principal é a paz de origem, não é a artificial. É aquela paz que Deus, na origem trina, natural, pura, sem agressão, né, sem violência, a origem de medida humana, trina, natural do ser humano, ela está em paz, ela vive por paz, ela está transformada, restituída em paz. Então esse é o primeiro alvo do reino. O reino de Deus, ele veio estabelecer não a parte de fora como prioridade principal, primária, seja social, político, a paz. Não, primeiro começa, claro que isso é um fruto que abrange depois a sociedade, mas o primeiro fruto é a paz interna. É o indivíduo estar em paz por dentro. Por que hoje tem muita guerra? Porque de verdade os conflitos não são as causas massivas, simplesmente generalizadas das nações. Os conflitos são interiores do próprio indivíduo. Cada indivíduo odiando a questão, a situação, odiando as circunstâncias, odiando a vida, odiando as coisas, odiando os resultados, vivendo motivado por um ódio, muitas vezes até invisível. Ele não percebe, mas ele odeia. Ele não percebe, mas ele anda movendo-se por uma ofensa. Ou ele anda descuidando das coisas, ele não zela mais das coisas, porque ele vive num pensamento de culpa, num pensamento de destruição, num pensamento de vingança, num pensamento de, muitas vezes, ferida, inferioridade. Tudo isso gera os frutos maiores da humanidade, aonde
O próprio Espírito Santo já revelou em Apocalipse, né? O último estado da humanidade vai ser de bestialidade e de destruição. Por quê? Porque a estrutura da composição, construção, edificação interior, ela vai se decompor da humanidade. O ser humano vai perder a edificação de construção interior. E se ele perde essa edificação de construção interior com Deus, ele vai ser motivado apenas pelos seus impulsos destrutivos, suas intuições destrutivas para a destruição. Por mais que aparentemente está tudo aparentemente confortável, sustentável, acessível, mas ele está motivado por uma destruição. Ele está motivado por uma decomposição. Isso porque não há paz interior no indivíduo secular. E quando não há paz no interior do indivíduo secular, muitas vezes é por algum ponto descuidado. O indivíduo que vive gerando contenda, muitas vezes é porque ele está dentro dele com uma ferida de contenda muito forte. Se ele tem uma ferida muito forte de contenda, ele está externando para fora o que ele é. Ele está pondo para fora aquilo que está incomodando ele, mesmo sem ele perceber. Então ele age por contenda, ele é movido por ira. E de verdade alguma área que está em loop. O que significa isso? Naquele download que nunca termina. Um cuidado que não se encerrou. Ele não tem um cuidado em alguma coisa que está sendo descuidado, está faltando cuidado, ou da parte dele, ou de alguém que responde por esse cuidado quanto a ele. E se isso não está sendo correspondido, não há paz. Quando o indivíduo fica descuidado em alguma área, falta algum zelo, ele começa a entrar em inquietação. E essa inquietação, conforme o tempo, os anos, vai se alimentando daquela destruição e o indivíduo vai vivendo em ofensa. Aquela ofensa vai se agravando, como as escrituras falam das fortalezas malignas, e vai gerando aquele ódio, um ódio invisível, que o indivíduo não sabe o porquê que ele vive naquele ódio, mas de verdade a ferida começou lá no começo, quando não houve cuidado trino. Alguma área que o indivíduo não tenha cuidado bem, ou ele não cuidou, alguém não cuidou, e por causa daquilo desencadeou uma série de questões. Então aqui Jesus começa a dizer: aquele que não contribui para a paz, que não revisa os seus termos e observa aonde eu não cuidei, o que eu preciso cuidar melhor, qual é a área que eu tenho que cuidar melhor, o que está faltando em mim para cuidar. Aquele que não tem o cuidado que ele precisa, ele tem uma brecha que pode se tornar uma ofensa. Ele tem uma forte tendência a aquele descuido se tornar uma inimizade, uma inquietação e com o tempo uma ira. Quanto mais ele tenta cuidar e não consegue, vai virando uma... Se é um fator de descuido duplo, não é só ele, participa de algo, alguém, mas aquilo pode se tornar um ódio. E aí o que acontece? Só há dissensão, Deus permite refletir, externar isso. Só há dissensão, só há ódio, só há culpa no lugar onde os indivíduos estão ofendidos. Os indivíduos estão descuidados. Os indivíduos não aceitam a paz, eles não obraram por paz, eles não correram para cuidar trinamente do zelo, do cuidado, da paz. Seja essa espiritual, emocional ou física. Então, se o indivíduo não cuida da paz, surge, como Jesus diz, a contenda, o fogo na terra, a divisão, a dissensão em tudo que se faz, a discordância em tudo que se faz. Por quê? Porque de verdade não está havendo paz interior. Então, onde há briga, um dos dois lados está muito, digamos, contencioso.
um dos dois lados está querendo guerra, briga, querendo provocar a falta de cuidado, querendo provocar a falta de paz, querendo continuar com o abandono. Então, o que acontece? Quando o descuido é trino e o indivíduo realmente, na realidade, ele não vai cuidar, ele não está cuidando, passa cada segundo mais, ele não se importa em ser presente e cuidar, ele está sendo movido pela contenda. Então, o resultado dele externo, seja em família, seja em negócio, seja em trabalho, seja no destino, seja no que for, é dissensão. Porque onde tem espírito de contenda, o fruto é dissensão. Não tem outro jeito. Jesus, explicando isso, continua dizendo que na presença dele, na presença de Deus, nós precisamos discernir a nossa existência como filhos. Não fomos chamados para a guerra. Não fomos chamados para o descuido. Não fomos chamados para o abandono. Não fomos chamados para deixar de contribuir com a paz. Se nós não estamos contribuindo para a paz, nós estamos obrando erroneamente. E se nós somos o cabeça responsável daquilo, nós estamos sendo ausentes trinamente. Por quê? Se nós compreendemos o reino de Deus e a sua justiça, buscamos as essências de Deus em primeiro lugar, os frutos do Espírito, nós não estamos sendo descuidosos. Então, Jesus fala aqui um exemplo interessante sobre nosso legado, nosso dever de contribuir para a paz, reconhecendo o tipo de reino que Deus nos chamou. O reino de Deus é paz, não é contenda. Mas por motivo nenhum, o reino de Deus não é contenda. Então, disse também a multidão, verso 54. Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Jesus diz, hipócritas, sabeis interpretar a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir esse tempo? Jesus está dizendo, por que vocês conseguem discernir, entender, quando olham para o tempo, e quando vocês olham para o meu reino, vocês acham que ele vai andar a carruagem baixo de contenda. A carruagem vai bem com toda a confusão. Vocês acham que o meu reino, ele é levado junto com toda inquietação, briga, competição, ofensa, e vamos nessa que o reino de Deus vai sendo feito. Jesus disse, é hipocrisia. Se o indivíduo discerne que o meu reino, o indivíduo pode receber a Deus, receber a Cristo, dizer que é herdeiro de Deus e não contribuir para o cuidado trino, não pense ele que é filho de Deus, que ele não é. Se alguém se entregou para Deus, para a vontade de Cristo, se colocou na mão de Cristo, à disposição do reino de Deus, e não cuida daquilo que Deus colocou nas mãos dele, e não deixa de provocar dissensão, instigância, não pense ele que ele é um herdeiro, filho de Deus, que não é. Filho significa fruto, não é. Porque fruto nenhum do reino de Deus se leva por contenda. Então Jesus está dizendo, é hipocrisia, porque se vocês sabem examinar os céus e o tempo, já devia saber que eu não me levo por contenda. Que aqueles que estão no meu reino não são motivados na inquietação, provocação,
Isso tudo é demoníaco, é diabo. Completo, cheinho, em todo lugar. Mas não tem um espaço que não tenha. Aonde há dissensão, contenda, motivação de não contribuir para a paz, é diabo, é contenda, é brecha, é Satanás. Então aqui, por que não julgais, Jesus diz, por que não prestais atenção, observais bem, também por vós mesmo? Preste atenção. Jesus agora está dizendo, pense um pouco, preste atenção. Se você acha bonito a ferramenta da contenda, vamos arrumar a confusão, vamos instigar, que vai dar resultado. Se você acha que a inquietação é uma boa ferramenta para te dar o resultado, se você acha que não contribuir para a paz vai fazer com que gere muito bom resultado, preste atenção na qualidade do que você semeia e o que você está pedindo para nascer nas suas entranhas. Preste atenção naquilo que você está pedindo para nascer ao seu redor. Confusão, falta de compreensão ao seu redor em todas as áreas, para tudo que você faz, em todo o tempo e segundo. Ah, mas é por uma boa causa. Não existe. Para Deus, Ele olha que ferramenta estamos usando. A intenção das nossas ferramentas que estamos usando, os danos que causamos com as ferramentas que nós estamos usando. Não é só porque no final eu pensei que ia dar esse resultado. Resultado não vem do homem. Provérbios diz, os planos dos homens são um, Deus dá a resposta final. Não é para pensar no resultado final só. Você hoje trabalha com a ferramenta correta hoje do reino, porque é dever seu no meio do caminho trabalhar com a ferramenta correta. Se você está usando a ferramenta da inquietação, da briga, da ofensa, do disse-me-disse, da culpa, da inferioridade, de se achar menor, de que eu não sou nada, eu sou pouco. A culpa é do ciclano, do bertano. Ira, ódio, vingança. Essas ferramentas, Jesus diz, julgai por vós também, vós mesmo. O que é que vai acontecer de resultado? 58. Quando fores com o teu adversário ao juiz, se ele tem alguma coisa contra você, veja se você resolve logo, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Se você, em outras palavras, está com confusão com algo ou com alguém, não é para estender, né, postergar aquele negócio, procura resolver correndo. E luta pela paz. Resolve correndo para cuidar de tudo com paz. Protege a paz do outro e a sua. Cuida de manter a paz no seu território. Porque se o juiz vê e decidir que você agiu com falta de paz, não contribuiu com a paz, você será encerrado na prisão. E que juiz é esse? É o nosso Deus. O nosso Deus está vendo as ferramentas do verdadeiro cuidado que nós tivemos e que nós temos e que nós estamos tendo. O nosso Deus, o nosso juiz está vendo. E a hora que ele achar que está demais, ele vai definir. E quando ele achar que deve definir, se você não correu para contribuir com a paz, e aí? Digo, verso 59, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então aí, o que Jesus está contando aqui? Aquele que não gosta de paz. Tem gente que é viciada em arrumar confusão, em pôr dificuldade, barreira, enrolação, engano, engodo na frente do outro. E vamos mais um dia naquela lenga-lenga, e confusão, briga, dissensão.
Deus está dizendo que aquela pessoa que gosta disso, ele não ama paz, ele ama confusão, ele ama dissensão. Esse tipo de ferramenta, quando Deus for lhe dar, quando Deus for agir com isso aqui, os próprios frutos da pessoa vai ser rebentado, quebrado. E ele vai pagar até o último centavo da falta de paz que ele causou. Porque as cobranças de Deus não são apenas físicas, são emocionais e espirituais. O trono do juízo de Deus, ele é mais profundo. Então diz aqui, é melhor que as nossas ferramentas sejam de paz, porque senão quando a gente paga até o último centavo, nós vamos pagar no nosso, aonde? O próprio diz aqui, no nosso ambiente, no nosso lar, nos nossos negócios, em tudo que a gente faz. Em tudo que a gente faz. Vai começando a pagar. Porque a nossa raiz é de contenda. A nossa índole é de contenda, então vai pagando. Até o último centavo, o estilo de vida contencioso, desarmonioso que a gente tem. Não é melhor andar no reino? É melhor a gente entender que o nosso legado é de paz. Deus nos chamou para a paz. Deus nos escolheu para frutos e definições de paz. E se Ele nos escolheu para a paz, nós precisamos discernir os tempos. Que discernimento dos tempos? Discernir a qualidade do reino. A qualidade do reino é paz. A qualidade do reino é alegria. Ninguém vive em alegria debaixo de dissensão e contenda 24 horas. Não existe alegria. Então o que está acontecendo? Nós queremos o reino ou a gente quer a fachada do reino, mas os nossos estilos de vida, de espírito, de interior é só contencioso, inquietante, vicioso numa briga, numa competição, numa inimizade, numa ofensa. Depois a gente quer cura. Cura Deus, cura Deus, cura Deus. E começa as enfermidades físicas, emocionais. Nós não sabemos, nossa, por quê? Não sabemos por que aconteceu isso. Por que será? Nós não sabemos. E Deus está claro em dizer: não espere o juiz fazer você pagar o último centavo do resultado de dissensão que você escolheu para a sua vida. Do resultado de contenda que você escolheu para o seu caminho. Não espere o juiz chegar e dizer, vai pagar agora, vai externar para fora todo o efeito contencioso que você alimentou por dentro nas suas obras. Toda a falta de cuidado e os tropeços que você pôs como pedra na frente do caminho. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque a hora que o juiz chegar e fazer você pagar até o último centavo, aí, Senhor, né? Misericórdia. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia. Então nós vemos aqui que fomos escolhidos por Deus para ser herdeiro, representante do reino e não do inferno, não da confusão, não da contenda. Se a nossa arma é contenda, se a nossa arma é confusão, se a nossa arma é ofensa, é pedra na frente do caminho que a gente propositalmente coloca, é deixar de cuidar trinamente, é deixar de manter, é continuar inventando uma confusão. Se a gente tem essa ferramenta, nós estamos representando o outro lado. Não é o reino de Deus, não. Nós estamos sendo representante inteiro. Mas dessa vez não é de Deus. É do inferno, né? Então, digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Isso é uma conversa severa de Jesus conosco. Ele está dizendo bem claro. Eu te chamei para contribuir com a paz da sua alma,
a paz do seu espírito, a paz do seu ambiente, a paz do seu desenvolvimento, a paz das suas coisas, a paz da sua casa, a paz da sua família, a paz dos que você ama, a paz dos seus vínculos. Eu te chamei para contribuir para a paz. Agora, se você não está no lugar de também querer contribuir para a sua paz, para a paz daqueles que são seus, para a paz do seu ambiente, para a paz das suas coisas, para a paz do seu desenvolvimento, você não quer ter paz para o seu próprio manter na minha presença, vai chegar o que você está semeando. Não semeia a paz, vai vir a guerra. E quando a contenda semeia, vem o fruto para ser pago até o último centavo. O que você quer pagar? Você quer receber o fruto até o último centavo da paz? Ou você quer receber o fruto até o último centavo da contenda? Jesus está dizendo bem claro, quem escolhe é você. Você é uma árvore. Se bem alimentada na videira, os seus frutos serão bons. Mas se você se alimenta da contenda, provoca contenda e não está preocupado com a paz daqueles a qual você é vinculado, que fruto de árvore você está dando na minha presença? Qual é o seu fruto diante de mim? Isso não é uma conversa só de informação bíblica, de leitura bíblica, que a gente gosta de ler. É muito bom. Mas isso é Jesus falando claramente para nós. Que muitas vezes obras e atitudes na nossa vida têm roubado a saúde daqueles que estão ao nosso redor. Tem roubado o desenvolvimento do próximo. Tem causado, como já estudamos no livro de Lucas, desde o capítulo 1, enfermidades. O nosso maltratamento causa feridas, enfermidades nas pessoas. Depois a gente quer que Jesus envie o anjo para curar rápido. Não, quem tem que curar é você. Você é o anjo de Deus enviado para viver no seu ambiente, com aqueles que Deus colocou na sua frente. Mas e o seu cuidado? E a sua parte responsável em honra com a sua palavra de ser humano feito por Deus, dado diante de Deus, de honra. Que tipo de semente, de ferramenta é a sua? Deus está perguntando hoje. Porque vai vir até o último centavo. Que a gente possa correr e cuidar, né, daquilo que Deus nos deu. Ok? Vamos orar e agradecer, meus queridos. Na próxima semana a gente continua o livro de Lucas. Pai, nós te agradecemos, meu Deus Jeová, por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós pedimos ajuda-nos a cuidar do que o Senhor nos deu, nos dá força, nos dá saúde, Senhor, para cuidar, conforme o Senhor nos ordenou. Senhor, que onde nós tivermos que ir, que nós possamos ir, ou que nós tenhamos ido, nós possamos ter cuidado, Senhor, completo, trino, de tudo aquilo que o Senhor quer na nossa vida, de todo o zelo que o Senhor quer, de tudo aquilo que o Senhor nos ordenou. Que nós possamos, Pai, honrar a Ti, lembrando que o Senhor convive conosco, ao nosso lado e dentro dos nossos pensamentos. O Senhor está dentro de nós e o Senhor quer que a gente honre a vida, porque a vida não foi nós que criamos, foi o Senhor que deu. Que o Senhor venha colher os melhores frutos de contribuição para a paz nossa, ao nosso redor, no nosso ambiente. Que nós possamos contribuir para a paz, verdadeira saúde interna nossa. Porque quando nós estamos saudáveis, nós procuramos produzir paz para outros ao nosso redor. Nós te agradecemos por tudo, desde agora para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, um forte abraço, que o Senhor te abençoe e até a próxima. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!